Quem lê tem a chance de ser menos manipulável pela mídia, pelas pessoas. São pessoas que geralmente são mais inteligentes, que se desenvolvem mais fácil. E quem não lê geralmente tem a maior chance de virar um alienado, de ser uma pessoa manipulável, de ser uma pessoa que fala, mas não tem argumentos próprios. E a maioria das pessoas hoje, do Twitter, das redes sociais, são desse jeito. Então, por causa de toda essa militância, de todo esse mimimi, hoje eu vim falar sobre a importância da leitura. Porque todo mundo conhece alguém que fala, defende alguma tese, mas nem tem argumentos suficientes. Pessoas que até se dizem alguma coisa, mas quando você vai perguntar o porquê, elas não sabem explicar. E as pessoas que leem, elas têm chance de sempre sair mais na frente, porque elas vão ter essa capacidade de duvidar, né? Porque eu, por exemplo, sempre quando alguém me fala algo, eu sempre duvido um pouco. Sou uma pessoa assim que muito desconfiada, digamos. Eu sempre escuto meio que duvidando, será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Eu não levo as coisas que eu leio, que eu vejo, que eu escuto como uma verdade absoluta. E diante de todo esse caos que as pessoas têm hoje em dia de não ter opinião própria, de não saber o que fala, de não ter argumentos, de ter um vocabulário péssimo, diante de todas essas coisas, eu vim falar um pouco sobre a importância da leitura. Porque grande parte das pessoas, grande parte dos brasileiros não leem. Eu quero perguntar para vocês quantas pessoas vocês conhecem que têm um hábito de leitura. Mas eu não tô falando daquela pessoa que lê 1 ou 2 livros por ano. Eu não tô falando daquela pessoa que fala que lê, mas só lê livros ruins. E eu não tô falando disso, eu tô falando de pessoas que lê pelo menos 1 livro por mês, 2 livros por mês. Eu tô perguntando daquelas pessoas que lê livros bons, que tem um interesse em aprender e não aquela pessoa que lê aqueles livros que são muito modinhas ou lê aqueles livros que só faz com que a pessoa fique cada vez mais com um imaginário ruim. Tem pessoas que só leem por um entretenimento e ok, tudo bem você ler por isso. Agora, o entretenimento que essa pessoa escolhe é ruim, sabe? Porque existem livros ruins. Mas sem muita enrolação, eu vou começar a listar para vocês os benefícios da leitura. E um grande benefício que a leitura tem é a questão da criatividade. Quando você lê, você está com mais contato com diversos mundos. Por exemplo, se você lê muita fantasia, se você lê muito romance, você vai ter uma capacidade maior de criatividade, de desenvolver um pouco a mente. Porque você vai estar em contato constantemente com novas palavras, com novos lugares, com novas pessoas, com diversas opiniões e pontos de vista diferentes. Então, por causa da leitura, você vai desenvolver mais uma criatividade e uma certa autonomia de opinião, né? Porque se você lê muitos livros, e olha que eu tô falando de livros bons, hein? Essa capacidade de você relacionar o que você lê em um livro com outro livro que você leu, até mesmo com a sua vida. Sabe quando você tá lendo alguma coisa e você tem aquele insight pensando, eu já vi isso em algum lugar, ou isso me lembra tal assunto, né? Isso também desperta muito a criatividade. E outro benefício da leitura é a questão da gramática do português, né? Que você melhora muito o seu vocabulário. Porque grande parte das pessoas, e eu tô até mesmo comparando com as pessoas da minha sala de aula, elas não têm uma capacidade de ler um texto simples. Né? Quando vai ler uma palavra, passa 10 mil anos para conseguir digerir essa palavra e às vezes não consegue ler, sabe? Tem uma capacidade muito pequena de conseguir trazer aquelas palavras para a vida real. Pessoas que não entendem muito bem sobre contexto, né? Que às vezes lê uma frase e por ter 1 ou 2 palavras que ela não entende, ela não consegue entender. Porque assim, quando você lê, por mais que você não entenda alguma palavra, às vezes você vai ter uma facilidade maior de conseguir entender uma frase por causa do contexto e você vai ter uma capacidade maior de interpretação. E você vai estar constantemente envolvida com assuntos e coisas diferentes e por causa disso você também vai ter uma capacidade maior de interpretação. Sem contar que tem alguns autores que são um pouco mais difíceis, que tem um jeito de escrever mais rebuscado, que tem um jeito de escrever mais diferente. Como cada autor que você lê tem um jeito de desenvolver a história, você também vai aprender a lidar com diferentes tipos de escrita. Porque uma hora você vai estar lendo um romance, outra hora você vai estar lendo um livro assim mais denso, que tem um jeito de escrever muito diferente. Isso vai fazer com que você consiga entender mais os outros tipos de texto,
até mesmo as situações da sua realidade. E eu acredito que quem lê muito, por mais que não tenha um contato em si de estudar a própria gramática, vai ter um certo desenvolvimento muito melhor. Vai ser uma pessoa com vocabulário mais desenvolvido, vai ser uma pessoa que vai conseguir escrever muito melhor, que vai conseguir formar argumentos muito melhores. Uma dica para isso é a leitura em voz alta, uma dica que eu quero dar para vocês. Eu não costumo praticar todos os dias, e assim, eu quero que isso seja um hábito mais frequente, mas a leitura em voz alta, ela te ajuda muito também para lidar com as situações de escola em que você tem que ler diante dos professores, mas também para te ajudar a conseguir compreender melhor o texto, te ajudar a conseguir ter uma dicção melhor, sabe? Se você tenta ler respeitando os pontos, as vírgulas, isso vai te trazer muitos benefícios. Eu, por exemplo, eu tenho que constantemente estar aqui gravando vídeos e às vezes é um pouco difícil eu conseguir falar. Então eu tenho que tentar desenvolver mais essa questão da dicção, essa questão de argumentação, porque eu preciso estar aqui gravando. E por causa disso eu acredito que se eu praticar mais a leitura em voz alta, isso vai me ajudar muito na questão da dicção, na questão da oratória. Outro benefício da leitura, que assim é um benefício que a maioria das pessoas buscam por causa disso, e elas não estão erradas, porque é um benefício muito bom, que é a questão do entretenimento, né? Se você busca ler porque você gosta de ler ou porque você quer ler histórias que você gosta, tudo bem, é um motivo válido. Agora, vou entrar em um assunto um pouquinho mais polêmico. Nem todo livro é bom. Por mais que você leia para se divertir, às vezes não vai ser válido, porque você vai estar lendo um livro ruim. E eu acredito que o melhor tipo de livro, pelo menos na minha opinião, para você ter um entretenimento, mas ao mesmo tempo te ajuda a se desenvolver, são os clássicos, são a literatura. Por que eu digo isso? Não porque eu li inúmeros clássicos e não porque eu li inúmeros livros que são modinhas, porque, querendo ou não, eu não tive muito contato ainda bem com esses livros que todo mundo lê. Né? Eu gosto de livros assim mais falados, enfim, eu não tive muitas oportunidades de ler esses livros mais modinhas. Mas eu acredito que pelo fato do livro já ser considerado clássico, já ser considerado literatura, já ter passado um grande tempo de avaliação, de muitas pessoas gostarem, por ser literatura, o livro é bom. Em questão de escrita, em questão de gramática, em questão de tudo, o livro é bom. Pode ser que você não goste de livro A ou de livro B, porque você não se identifica com a história, ou até mesmo com o autor. Acontece, né? Não é porque um livro é clássico ou de literatura, alguma coisa assim, que esse livro vai ser automaticamente que você vai gostar dele, porque tem pessoas que não gostam de alguns livros específicos e tá tudo bem. Agora, no geral, os livros de literatura, eles são bons. Então, assim, eu recomendo que você comece por eles, pelos mais fáceis, como Jane Austen. É um livro fácil para você começar, é um livro que te prende do começo ao fim, então, assim, eu recomendo demais para quem quer começar. Porque às vezes você começa com um livro que você tá lendo simplesmente porque você gosta, mas esse livro vai te ajudar em outras coisas, como eu disse, nos benefícios atrás, né? Na questão da leitura, na questão do desenvolvimento de argumentos, na questão de interpretação, na questão de vocabulário. Os livros clássicos, eles te ajudam muito nisso, principalmente na questão de vocabulário, porque eles têm palavras, às vezes, que são menos utilizadas pelo vocabulário comum, porque os autores são autores que já foram considerados bons e por isso tem um texto muito bom, bem desenvolvido, sabe? Às vezes você pega um livro modinha e a escrita é ruim, a história é muito ruim, melosa, não te ensina nada, não te faz uma pessoa melhor, só te faz uma pessoa alienada, né? Nem todo livro, de fato, pode ser considerado uma boa leitura. Então, por isso que eu diria para você começar por esses livros que são muito bem falados e recomendados. E também aprenda a saber de quem você deve escutar as recomendações, né? Quando você for escutar as recomendações, sempre escute de alguém que lê mais do que você, alguém que você vê como autoridade, né? Alguém que estuda muito, tá sempre em contato com coisas boas, com livros bons. Porque não adianta você pegar uma recomendação, por exemplo, da sua colega de escola, porque às vezes sua colega de escola, ela não vai ter um bom gosto, ela vai ler aquele livro que mais faz ela, sei lá, ter aqueles surtos de emoção, de chorar, de não sei o quê. Tem algumas pessoas que ficam tipo,
é porque aquele menino do livro, que ele é perfeito, ele era moreno e alto, com um temperamento sarcástico, ai, não sei o que, ele era muito... Gente, era um livro, sabe? Era um livro e a pessoa fica alienada por causa de um livro. Mas não é esse o sentido da leitura, não é você ficar bobinha por causa do passado sombrio do seu personagem, gente, isso é muito ridículo. Mas enfim, saindo um pouco dessa polêmica, outro benefício da leitura é a questão da memorização e da concentração. Assim, se você lê muito, você também vai ter uma facilidade melhor de memorizar, né, de lembrar daquilo que acontece. Assim, obviamente isso não é regra para todos, porque tem pessoas que vão ter mais dificuldade, que mesmo lendo vai ter uma certa dificuldade em lembrar o que aconteceu. Mas quando você lê frequentemente, aos poucos, você vai conseguir se lembrar mais dos fatos, né? Porque você vai ler com mais atenção, vai melhorar mais nesse hábito de leitura. E quando você melhora, você vai conseguindo cada vez mais tirar mais coisas do livro. Quanto mais você melhora no seu hábito de leitura, mais você vai conseguir tirar benefícios da própria leitura, mais você vai conseguir memorizar e ter esse dom de concentração, porque quando você começa é mais difícil, mas aos poucos você vai conseguindo ser uma leitora muito melhor. E a concentração também, eu digo isso porque quando você passa muito tempo no celular, você vai ter, assim, uma dificuldade, porque vai estar com aquela dopamina, vai ter passado muito tempo nas redes sociais, com muitas facilidades e muitas coisas na internet e reels, isso vai fazer com que você não queira ler. Mas quanto mais você vai saindo do celular e vai tendo o hábito de leitura, você vai trocando o celular pelos livros, e se você passar menos tempo no celular e tirar esse tempo para ler, aos poucos você vai ter mais facilidade em se concentrar, porque você vai estar pegando o hábito de leitura e você vai estar conseguindo melhor sair do celular. Então, assim, quando você ler muito, aos poucos você vai ter aquele sentimento de eu tô no celular, mas eu queria estar lendo porque ler vai me trazer mais prazer. Isso acontece muito comigo às vezes. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como ler é bom, sabe? Às vezes eu tenho mais prazer na leitura do que mesmo ficar no celular. Então, assim, isso é algo que você adquire com o tempo, sabe? De hábito de leitura e com os livros que você gosta de ler, porque também tem essa questão, né? Com os livros que você gosta de ler, você vai ter mais facilidade em estar concentrada nos assuntos que você tem realmente interesse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e comenta aqui embaixo qual livro você está lendo no momento, o que você achou desse vídeo. Eu peço que você vá no meu Instagram e comece a me seguir, que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Muito obrigada e até o próximo vídeo.